Aleluia. Hoje ninguém aplaudiu. A última vez que eu troquei meu blazer, teve um aplauso assim. Senti quase um striptease espiritual, uma coisa assim. Oh Deus, ajuda-nos. Então, a pergunta é, como é que eu posso perceber que eu estou numa guerra espiritual? Bom, primeira coisa, você precisa saber que está mesmo sem perceber, porque a palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor rugindo. Então, primeira coisa. Segunda coisa, tudo aquilo que vem para te afastar de Deus, procede do diabo. Então, está vendo essa mocinha linda, que está se aproximando de você, e você está tão deslumbrado, como é que pode uma mocinha tão linda interessar por mim? Se ela te afasta de Deus, é enviada do diabo. Uau, que coisa, hein? Uma mocinha tão linda. Então você vê que a coisa não é tão óbvia assim. Entende? Então tem gente que aumenta o seu temor de Deus. Tem gente que tira o seu temor de Deus. Tem gente que diz para você que tudo é normal. Quem te fala que tudo é normal, certamente é do diabo. Porque não é tudo normal. Quantos concordam comigo? Não, tem coisa que é maligna, tem coisa que é anormal, tem coisa que não convém, tem coisa que é pecado. Você entende que tem pecado? E quem chama pecado de coisa normal, não é enviado de Deus, você está numa guerra. Entendeu? Segunda coisa, o ponto de entrada favorito do diabo é sempre alguém perto de você. Então, Jesus estava numa batalha espiritual. E ele estava dizendo para os seus discípulos, olha, convém que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra muitas coisas, seja entregue nas mãos dos homens, mas ele vai ressuscitar. Aí Pedro fala o que para Jesus? Pedro estava entre os 3 mais chegados. Pedro fala o que para Jesus? Mestre, repita comigo, isso jamais te acontecerá. Imagina, mestre, você ir morrer em Jerusalém? De jeito nenhum, seu destino é o trono. O que o Senhor falou para ele? Arreda Satanás. Imagina o susto que Pedro não levou, né? Porque uma coisa é ouvir o Senhor dizendo, uau, nunca vi fé como esta em Israel. Vá em paz, sua fé te salvou. Eu acho que ouvir essas coisas era empolgante. Mas quando o Senhor olha, aponta o dedo e fala, arreda Satanás. Eu imagino que o coração dele disparou. Então Pedro não percebeu que estava sendo instrumento, mas Jesus percebeu o diabo conversando com ele. Você é capaz de perceber o diabo conversando com você? Então, preste atenção. Às vezes o diabo vai falar com você e você vai achar que é uma pessoa normal que está falando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu me lembro um dia, isso tem muitos anos, eu era pastor, em outra dispensação ainda, olha para cá. Eu era pastor, e naquela época não tinha o costume que tem hoje de ter secretarias assim, e eu acho que fomos uma das primeiras igrejas em Goiânia que tinha uma secretaria. E eu estava lá atendendo, né, durante o dia, e a secretária chegou para mim, eu estava no final do dia, e ela falou, olha, já vou embora, mas tem uma pessoa que você precisa atender. Eu falei, nossa, né, 6 horas da tarde, bem que eu podia ir embora também, mas tá bom, vou atender. E ela falou, qualquer coisa, não sei o que, fecha a porta. Eu sei que de repente escureceu, igual filme. 6 horas da tarde, devia ser mês de junho, julho. E tinha uma pessoa para atender, e a pessoa, eu perguntei, o que o senhor tem? Ele falou, é o seguinte, eu estava na minha casa, e disse que manifestou uma entidade em mim, e 3 homens não deram conta de me segurar. Eu falei, aquela secretária me paga, porque você sabe que às vezes os irmãos sabem que o pau vai quebrar, ele te põe no meio da fogueira. Eu falei, 3, não deram conta de segurar? Uhum. Eu peguei uma faca, esfaqueei outro, aí ele falou, aí eu pensei comigo, eu preciso que alguém ore por mim, aí eu vim aqui, eu falei, veio no lugar certo. Não sei se é a hora certa, mas veio no lugar certo. Estava sozinho. Sabe o que eu fiz? Eu percebi que já era o diabo conversando comigo. Para eu ter o quê? Medo. Ficar assustado. Porque se ele coloca medo em você, é que tem crente que acha que quando ele tem medo, ele perde a autoridade. Olha para cá. A sua autoridade não depende da sua coragem. Se dependesse, você estava perdido. Sua autoridade depende do nome.
que você carrega. Ele está gravado na sua testa, você já foi marcado. Por isso você não vai ganhar número de besta nenhuma, porque você já tem um nome aqui gravado em você. Você não vê, o diabo vê. Está tudo marcado, os anjos veem. Nossa autoridade não depende disso. Eu confesso que fiquei um pouco assustado. E aí eu percebi que já era o diabo falando comigo. Eu falei, não, eu vou orar pelo Senhor, e o Senhor vai ser liberto hoje. Eu sei que eu coloquei a mão sobre ele, e ele estremeceu, e não teve nada, não quis agredir, não fez bagunça, e antes disso, sabe o que eu fiz? Tranquei a porta. Eu falei, porque se é para a coisa ficar difícil, eu vou dificultar um pouco mais. Joga água ao derredor do altar, porque se os fogo vier, tem que pegar o sacrifício encharcado. Mas eu fechei mesmo, porque eu não sou bom para correr atrás de endemoniado, você sabe? Teve um dia que eu estava fazendo um encontro, hoje eu não faço mais encontro. Estava eu, pastor Marco Antônio, pastor Adean, e nós estávamos fazendo encontro num lugar que não tinha estrutura nenhuma, e a gente estava orando, e eu sei que manifestou o demônio numa pessoa, mas ele saiu no carreirão, mas correu. Eu olhei assim, eu falei, Adean, vê se você consegue alcançar. O Adeanzinho pequenininho, mas ele saiu no tiro, e o demoniado no tiro, ele no tiro atrás. Eu sei que no final ele pulou em cima do demoniado, eles rolaram no pasto. Ele trouxe de volta. Eu falei, ainda bem que Deus nos dá uma equipe para isso, porque imagina eu, não tenho esse preparo. Então eu sempre, quando eu vou orar, eu tranco a porta para ninguém inventar de correr. E foi interessante, não teve violência, não teve nada. Sabe por quê? Porque o diabo já estava falando. O diabo fala antes, às vezes você tem que ter ouvido e perceber. Então a pergunta do irmãozinho aqui é uma pergunta muito mais difícil de responder do que você imagina. Eu não tenho como numa fórmula te dizer todas as táticas que o inimigo vai usar, mas essas coisas são certas. O diabo vai usar alguém perto de você, pessoas que diminuem o seu temor de Deus, pessoas que fazem com que tudo pareça normal, pessoas que te afastam de Deus e da comunhão dos irmãos, estão sendo usadas pelo maligno. Não estou dizendo que elas estão conscientes disso, às vezes elas nem sabem, elas são instrumentos ignorantes, não sabem, mas você tem que ter discernimento. E às vezes é preciso afastar-se, fugir do pecado, ok? Agora, tem ataques do diabo que você vai perceber na forma de quê? Tribulações, lutas, enfermidades, não é? Perseguições no trabalho, na escola. Essa é mais fácil de perceber. Então, quando o diabo vem contra você ali, você está vendo ele do outro lado, mirando você, é mais fácil você resistir. Difícil é o dia que ele está do seu lado, dizendo, rapaz, você é bom nessa luta, hein? Rapaz, como você, eu não conheço ninguém, você é um crente acima da média. Quando o diabo está te elogiando do lado, fica mais difícil de percebê-lo, mas que o Senhor te dê discernimento hoje em nome de Jesus, porque você já é mais do que vencedor. Tem um pastor conhecido meu, e ele foi convidado a pregar lá em Salvador, e eu vou falar isso só a propósito dessa questão de medo, porque as pessoas têm essa intuição, de que a sua autoridade depende de algo que elas fazem, que na verdade tudo em você depende de você, mas é um equívoco, ok? Teve um dia o pastor Naum me contou isso, não sei exatamente se foi assim a história, mas disse que manifestou um demônio numa célula, e aí a pessoa foi orar, né, para expulsar o demônio, e falou para o demônio, eu vou colocar em você essa mão, que tem 5 anos de santidade. 5 anos de santidade não dá, é pouco, precisa de ter os cravos nela, mas só tem um que tem os cravos, e ele está na glória, a destra de Deus. Se você não estiver usando a mão dele, a sua não resolve nada, e eu nem sei onde é que ele estava com essa mão, não me cumprimente com ela, olha para cá, não é você, tem gente que pensa que é a força da voz dele, o grito dele, o tanto que ele é valente, e então não pensa, esse cara é um perigo para o diabo. Não, o perigo para o diabo é só aquele que crê. Se você crê, pode ser uma criancinha, você vai colocar na frente do gigante, ele vai cair, porque a fé é que faz diferença. E esse pastor estava me dizendo, foi convidado a pregar numa igreja em Salvador, e no meio da pregação, levantou um baiano, moreno, grande, suado, e ele veio andando no corredor lá, o corredor é bem no meio assim, e ele veio andando, chegou no pastor e falou, agora eu vou partir você no meio. E o pastor, ele queria disfarçar, mas ele não conseguia.
Ele disse: pastor, meu joelho tremia, eu não conseguia segurar, eu falei: que vergonha, que vexame, agora Deus não vai me ouvir, porque eu estou com medo. E ele falou: mas eu não tenho alternativa a não ser crer no que eu prego. E aí, com aquele moreno grandão na frente dele, mesmo com o microfone tremendo, isso ele me contou, não teve constrangimento de contar. E ele falou para o diabo: você está amarrado, põe a mão para trás. E a congregação em silêncio, porque os irmãos só assistem. Nessa hora não aparece nenhum diácono, servo, nada. Todo mundo quer saber se o pastor é quem ele é na história, né? Nada de diácono, aqui tem servo. Bom, deixa para lá, olha para cá. E aí o que aconteceu? Todo mundo ficou olhando para ver o que ia acontecer. Imediatamente o cara pôs a mão para trás. Aí o pastor me contou, na hora que ele pôs a mão para trás, ele ganhou uma ousadia. Ele falou: pois assim diz o Senhor, ajoelha agora. Aí o cara ajoelhou. Ele falou: não vou te expulsar agora, no final nós conversamos. O cara ficou cheio de... Entendeu? Eu gosto dessa história dele, porque isso aconteceu há muitos anos, mas sempre me deixa muito em paz. Entende que não tem nada a ver comigo. Toda vez que você enfrentar o diabo, diga para ele: não tem nada a ver comigo. Não sou eu, é o nome do Senhor. E é no nome dele que eu vou contra você hoje. Amém? E tem que cair em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Então não precisa de ter medo. Não tem nada a ver com você, com a sua força, tom de voz, conhecimento bíblico. Não, é só uma questão de fé. Aleluia. Quantos dizem amém nessa manhã? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Você sabe, dizer amém é um sinal de enchimento do Espírito. Quem é cheio do Espírito nunca é silencioso. Quem é cheio do Espírito sempre tem um aleluia para dizer. Viu? Não tem ou não tem? Na hora você pegou um aleluia guardado aí e falou: agora eu vou usar o meu aleluia. Faz diferença. Você precisa ser cheio do Senhor. E quando você fala, você se enche, porque a ordem bíblica é: enchei-vos do Espírito falando. Então, nós queremos encher, precisamos de falar. Oh Deus, eu só queria responder rapidinho. Vou responder mais uma ou duas. Pastor, eu tenho vontade de falar do amor, da graça de Deus, mas não sei como fazer. Então, é porque você não ouviu o suficiente. Ouça mais. Vai chegar um ponto que você terá ouvido tanto, que você vai falar sem planejar, sem premeditar. E na verdade, essa é a verdadeira edificação, esse é o verdadeiro evangelismo, ok? Se você evangeliza só porque é um mandamento, você pode fazer muito pouco. Se você evangeliza só porque você se sente acusado, condenado de não falar, também você vai alcançar muito pouco. Mas se o seu evangelismo é resultado da boca falar do que está cheio o coração, aí você vai ver a glória de Deus se manifestar. A boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Netflix, você não vai falar das coisas do céu. Se o seu coração está cheio de futebol, você não vai falar das coisas do céu. Se o seu coração está cheio de dinheiro, você não vai falar das coisas do céu. Então, se você quer falar do Senhor, o que você tem que fazer? Encher-se dele, tão simples. Ai pastor, eu me sinto tão acusado que realmente... Então a vida é muito simples, filho. Se você gasta 2 horas assistindo um filme, você não espera que seja inofensivo isso. 2 horas assistindo um negócio, está te enchendo. E na hora que você vai orar ou louvar, você acha um culto muito comprido. Entende? Mas você precisa de ser cheio do mesmo jeito. Então, presta atenção no que está te enchendo. Encha-se de vida. E você vai falar vida. Se você quer compartilhar do Senhor, encha-se do Senhor. É simples, dessa maneira. O Senhor estabeleceu. É um axioma espiritual. O que é? A boca fala do que está cheio o coração. Está cheio do amor de Deus? É disso que você vai falar. Agora, se não está cheio, e de repente você se vê numa posição de ter que falar, aí você fala: gente, eu não sei falar. Não, você sabe, só não tem. Seja enriquecido, receba dele. Quantos dizem amém nessa manhã? Aleluia. Alguém me mandou uma pergunta por escrito, vou honrar quem teve a ousadia de escrever nesse micropapel, acreditando que eu sou capaz de ler. Pastor, a graça e a paz. O que Jesus quis dizer em Lucas 17:37? Projeta, por favor. Lucas 17:37. Sobre
um corpo morto e urubus. É misterioso mesmo, né? Então lhes perguntaram: onde será isso? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão os abutres. É o mesmo que urubu. Essa expressão é usada pelo Senhor também lá em Mateus 24. E o contexto dos dois evangelhos é o mesmo. Qual que é o contexto? O Senhor está falando dos últimos dias, quando haverá uma tribulação como nunca houve na terra, ok? Que nós chamamos de grande tribulação. A Bíblia mesmo não chama, nós chamamos de grande tribulação. E vai ser, nós cremos, 3 anos e meio, 42 meses, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 1260 dias. Então nós cremos que vai ser o dia da ira de Deus. Quantos compreenderam até aqui? E aí a pergunta que eles fizeram: quando vai acontecer isso? Onde vai acontecer isso? Aí o Senhor falou: onde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Os abutres aqui simbolizam o juízo de Deus. Sobre quem vem o juízo de Deus? Sobre aqueles que estão mortos. Como é que o homem natural está hoje lá fora? Ele está o quê? Efésios 2:1. Nós estávamos mortos em nossos delitos e... Então, onde estiverem os mortos, ali virá o juízo de Deus. Eu pergunto para você: o juízo é só sobre os mortos, sim ou não? Eu não estou falando de morto literal não, tá bom? Estou falando de morto espiritual. Você está morto ou está vivo espiritualmente? Por que você está vivo? Porque você nasceu de novo, ok? Então, os urubus virão em cima de você? A ira de Deus virá sobre você? Mas ai daquele que estiver morto, porque sobre ele virão os abutres. Ficou claro para você? Perguntou? Realmente não é complicado, uma vez que você tem a chave do texto, né? Uma vez que você tem a chave, você consegue abrir o significado. Ok, deixa eu ver se eu respondo mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Na obra de Deus, qual é a diferença entre voluntário, servos e filhos? Vou aproveitar essa pergunta para introduzir a ministração de hoje. Hoje eu quero falar sobre espírito de servidão e espírito de adoção. Espírito de servidão e espírito de adoção. Mas a pergunta que me foi feita aqui, a preocupação de quem fez a pergunta, eu tenho certeza, é somente com relação à diferença entre servo e voluntário. Servo e voluntário. Qual que é a diferença? Servos não escolhem o que fazer. Voluntários só fazem o que gostam. Servos não escolhem onde fazer, nem para quem fazer. Voluntários só fazem onde acham bom e para a pessoa que ele acha que merece. Não trabalham com qualquer um. Servos fazem porque são comissionados. Voluntários não. Eu estou aqui porque eu quis. Eu estou aqui porque eu percebi que eu sou bom e quero dividir a minha bondade com o resto do planeta. Quero fazer algo de bom. Então, voluntários escolhem o que fazer, quando fazer, como fazer. Faz do jeito dele. E se alguém achar ruim, ele está sempre lembrando: eu nem precisava estar aqui. Eu estou aqui porque eu me dispus. Então, voluntários têm muitas exigências e condições. Tem que agradecer ele o tempo inteiro, ficar de joelho diante dele, lembrando o tempo inteiro o quanto é maravilhoso. Entendeu? Tem que motivá-lo todo o tempo, porque se não fizer isso, ele vai embora e não volta, porque afinal de contas, ele está ali porque ele quer. Servos não. Servos fazem porque não tem escolha. Foi chamado, comissionado. Quem chamou é que escolhe para quem que ele vai servir. Quem chamou é que escolhe o lugar e o tempo. Tudo é feito por quem chamou. Ele apenas obedece. Eu te pergunto, qual dos dois você acha que faz obra de Deus realmente? Não precisa de analisar muito, né? Mas o que mais tem dentro da igreja? Voluntário. Agora, quando eu falo de voluntário aqui, estou falando de uma mentalidade, ok? Porque existe... Todos nós, num certo sentido, somos voluntários. Você está aqui na igreja trabalhando, você não é empregado, você não recebe salário, você é um voluntário. Então não é nesse sentido que eu estou falando. O servo,
ele é servo também, voluntariamente. Tá bom? Estão entendendo isso? O que eu estou aqui falando é do espírito do voluntário. O espírito que ele apresenta diante de Deus. Entende? Porque você pode estar aqui como voluntário e servindo genuinamente como servo. Fazendo como servo. E vai ganhar a recompensa daquele que te comissionou e te arregimentou. E onde é que entra o filho nessa história? Então, eu não vou responder agora para você, mas vou lançar para você já a questão. O único trabalho que Deus aceita é dos filhos. Só filhos podem trabalhar para Deus. Quem não é filho, não pode. Quem não é filho pode até fazer coisas para Deus, mas não é contabilizado, não é aceito. Só trabalho de filhos pode ser aceito. Só filhos realmente servem. Por isso, antes de pensar em servir, pense em ser filho. Entenda que você é filho. Ser filho é a coisa mais importante. E hoje eu quero justamente fazer esse paralelo entre o espírito de servidão e o espírito de filiação, entre ser simplesmente servo e ser filho. Pastor, mas ser servo é errado? Claro que não. Eu acabei de te dizer, filhos servem. E na verdade, quando filhos servem, eles manifestam nobreza. Quando o filho resolve servir, todos param para apreciar. Porque filhos servem com outros motivos, outras razões. Entendeu? Mas servem. Então, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele é chamado também de servo de Deus. Mas antes de servir a Deus, ele era filho. Filho. Ok? Os apóstolos todos se apresentam como servos de Deus. Paulo diz que ele era servo de Deus. E assim Pedro e João, todos dizem que eram servos de Deus. Nós também somos servos de Deus. Mas preste atenção, antes de servir, é preciso ter plena consciência de que você não é servo, mas você é filho. Estou falando algo difícil de digerir para você? Vamos lá então, Romanos capítulo 8, verso 15, vamos ler o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 15, olha o que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão. Então a palavra escravidão aqui, no original, é douleia. Douleia pode ser traduzido como escravidão ou servidão. Eu vou traduzir como servidão, porque é mais palatável, mais fácil de você entender. Hoje em dia, a gente não tem escravos mais. Ok? Então, nós não recebemos o espírito de servidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. A palavra adoção aqui, também no original, poderia ser traduzido como filiação. Mas filiação aqui, no sentido de filho, ok? Não no sentido de alguém que se filiou a um clube, entendeu? Se filiou a um grupo, não. É no sentido de filiar-se, se tornar filho. Quantos estão me compreendendo? Então, não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Porque o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Diga: eu não recebi o espírito de servidão para viver outra vez com medo. Diga: mas eu recebi o espírito de filho, e por ele eu posso clamar, Abba, Pai. Digo: o próprio Espírito testifica no meu coração, no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Quantos creem que são filhos de Deus? Muito bem. Então, a primeira coisa, você percebe claramente no texto que existe um paralelo, uma oposição entre dois conceitos, né? O conceito daquele que pensa que é um servo, da servidão, e o conceito daquele que é filho. Volta para o verso 15, por favor. Daquele que é filho. Então, a diferença desses dois aqui nos evoca, logo de cara, a diferença que existe entre a lei e a graça.
No Velho Testamento, na lei, o homem é feito servo. No Novo Testamento, na graça, nós somos feitos filhos. Isso faz uma enorme diferença, ok? Enorme diferença. Por quê? Porque servos vivem com medo. O texto diz que quem recebe o espírito de escravidão, ele vive com temor, com medo. Medo de quê? Quem ainda tem a mentalidade de servidão, ele fica o tempo inteiro pensando que tem que agradar ao Senhor dele, porque senão ele vai ser mandado embora. Se ele não comportar direito, ele vai ser expulso da casa. Se ele não fizer o serviço, ele pode ser demitido, mandado embora. Então ele vive com medo, sentindo-se inseguro todo o tempo. Entende? Muitas igrejas ainda vivem debaixo de medo. Muitos pregadores ainda pregam para que as pessoas sintam medo e ameaçam as pessoas. Por isso elas vivem debaixo do espírito de servidão. Entende? Porque qualquer momento elas podem ser demitidas, ir embora, perderem a salvação. Mas se você sabe que você é filho, filhos não deixam de ser filhos. Filhos vivem em paz. O filho, até quando se comporta mal, continua sendo filho. O filho não é filho pelo que ele faz. O filho é nascido em casa, é o que ele é. E o que ele é não pode ser alterado pelo comportamento dele. É claro que o pai vai corrigir, vai disciplinar e vai ensinar, mas jamais vai mandar embora. Então o filho, ele está para sempre em casa, por isso ele não tem medo, ele está seguro. Entende? O servo, enquanto isso, ele tem medo, porque toda a identidade do servo é baseado no que ele faz. Tudo aquilo que o servo é baseado no que ele faz, no que ele produz, no seu resultado, no seu trabalho, na sua obediência. Isso é que define o servo. O filho não. O que ele faz não o define, mas o que ele é acaba definindo o que ele vai fazer. Está entendendo? O servo faz para ser servo. O filho faz porque é filho. Ele não faz para se tornar. Entendeu? Mas ele faz porque já é. Isso é uma enorme diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Porque no Velho Testamento, o homem tinha que fazer em todo o tempo para se tornar. Então, ele tem que obedecer o mandamento para se tornar justo. Na Nova Aliança, eu já sou justificado. E agora eu obedeço o Espírito, porque essa é a minha nova natureza. Eu sou justo, vou andar como tal. Entendeu a diferença? É totalmente diferente. Na lei, você tem que fazer para se tornar santo. Na graça não, já começo santo. E eu vou me comportar de acordo com aquilo que eu sou. Não é assim que eu sou. Vou viver de acordo com a minha natureza. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Quando você vive o tempo inteiro preocupado em se tornar, preocupado em vir a ser o tempo todo, e a sua identidade, tudo que você é, depende do que você faz, você não tem segurança. Por quê? Porque o seu fazer é inconstante. Hoje você consegue fazer, amanhã você não quer fazer, depois de amanhã você para de fazer, e até faz o contrário. Então todo o tempo você está inseguro, porque sabe que servos não permanecem para sempre na casa. Quem disse isso foi Jesus. João 8, verso 35. Vamos ler? O escravo, ou o servo, aqui colocou na corrigida. Na atualizada está a palavra escravo. Na corrigida está a palavra servo. A melhor tradução nesse caso é a corrigida. Ok? Que diz assim: o servo, pode colocar na corrigida, não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O servo não fica para sempre. O filho fica para sempre. É por isso que você vai encontrar, é assim, a esmagadora maioria das igrejas, dos pregadores, vai ensinar para você que você é só um servo. E que você perde o direito de ficar na casa
quando você se comporta mal, e que você pode vir a ser expulso da casa. Deus te deu uma chance, você não fez por onde, pode ser expulso novamente. Então, a maior parte das igrejas vive desse jeito. Por isso, muitos crentes têm doença mental, têm doença emocional, vivem debaixo de pânico, de medo, e muitos estão deprimidos, e as pessoas não entendem. Tem pastores que se suicidam. Por quê? Porque vive debaixo desse medo, o medo de ser mandado embora da casa, porque não consegue corresponder, entende? E muitos nos acusam e até nos perseguem, falam coisas horríveis a nosso respeito, só porque nós dizemos a verdade do Evangelho. Você não é mais servo, você agora é filho. E você não é um filho que era filho de outro e foi adotado. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Você é filho que foi gerado. Você tem a natureza do seu pai dentro de você. Tem um DNA espiritual em você. Então preste atenção. Eu não digo isso para estimular o erro, mas eu preciso dizer para você que mesmo quando você erra, não tem jeito de largar de ser filho. Um filho que não é um bom filho, continua sendo filho. Ele pode ser corrigido, mas não larga de ser filho. E o pai nunca vai usar o empregado para dar uma lição no filho. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, imagina se eu chegasse no meu filho, né, e dissesse para ele: você viu? Hoje eu demiti a empregada. Marinha foi embora. Você viu, né? Por quê? Não comportou direito. Então, ô Juninho, você comporta direito. Senão, vou fazer com você igual eu fiz com a empregada. Faz sentido isso? Algum pai faz isso? Se você que é mau não faz isso, imagina Deus. Deus não faz. Filhos têm segurança. Filhos sabem que ele não tem que dar o dízimo do almoço para poder jantar. A mesa está colocada, tudo é dele, porque ele foi feito herdeiro. E até o filho que não é um filho tão bom, bem comportado, continua sendo herdeiro. Pode ser que ele não desfrute da herança como gostaria, porque ainda é muito imaturo, muito criança, mas a herança é dele, e na hora certa ele vai desfrutar. Ainda que no primeiro momento, lá em Gálatas capítulo 4 diz que quando o filho é pequeno, ele não tem muita diferença do escravo, na prática, mas na natureza tem. Por que quando o filho é pequeno não tem muita diferença? Porque embora sendo muito rico, o pai não deixa ele pegar o dinheiro. Embora sendo dono da Ferrari, o pai não deixa ele dirigi-la. Embora sendo dono do avião, o pai não deixa pilotá-lo. Mas por quê? Porque ele não é herdeiro? Porque ele não comportou bem? Não, porque ainda não tem maturidade para isso. Mas à medida em que ele cresce, o espaço de ação dele só vai aumentando. E o desfrute da herança só vai crescendo. Por isso cresça no Senhor. Quantos dizem amém? Segunda coisa que nós vemos no texto, eu quero me deter um pouquinho com você aqui nesse ponto, não é? É que servos conquistam, filhos herdam, servos conquistam. E tem gente que está o tempo inteiro querendo conquistar, e ficam nervosos comigo. Eu recebo muita mensagem mal criada, de pessoas que não sabem, não entenderam nada o que é a graça de Deus, né? Hoje de manhã mesmo alguém já falou: pastor, estou na graça, né? Então eu não preciso levantar cedo para ir trabalhar. Aí eu sempre respondo: se você não está na graça, você vai levantar cedo, vai trabalhar e não vai receber nada, vai ser um bolso furado. Mas se você está na graça, você vai levantar, trabalhar, e mesmo que você ganhe pouco, Deus vai multiplicar. É o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E vamos ser francos, Deus edificar a casa para você, isso, qual é o outro nome disso? Graça. Na lei você mesmo edifica, na graça Deus edifica para você. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão você tranca a porta, isso é graça. Tem gente que põe 7 trancas na porta e uma ferradura atrás e não resolve. Mas quando você vive na graça, você até esquece de fechar a casa e não acontece nada. Quantas vezes eu já fui correr ao redor desses parques aqui de Goiânia, e eu esqueço a chave dentro do carro. Teve um dia que eu esqueci a chave, e a pessoa achou, eu esqueci assim, porque eu coloquei a chave em cima do capô, para fazer um alongamento.
Só que eu fui embora, a chave ficou em cima. E passou alguém e deixou um bilhete. A chave está comigo. Quando terminar a minha volta, eu te entrego. Aí eu deixei outro bilhete perguntando, por acaso você é um anjo? Sempre quis conhecer um anjo. E fui dar a minha segunda volta. Entende? Quando a graça vem, o favor vem, é Ele que guarda o seu carro. Mas não significa que nós não trancamos a porta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque o versículo termina dizendo uma frase poderosíssima que eu amo. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Quantos são amados do Senhor aqui? Enquanto você dormir essa noite, Deus já vai preparar para você o que você vai ganhar amanhã. Se você dormir nessa convicção, amanhã você vai vender como nunca vendeu, produzir como nunca produziu, negócios vão se abrir. Por quê? Porque você é bom? Não! Me faz lembrar um pastor amigo meu, e ele gostava de dormir. Você sabe, tem uns irmãos que nasceram com esse dom, gostam de dormir. E um outro pastor nosso ligou para ele, 10 horas da manhã. E a mulher falou, está dormindo. Aí passou um pouco, ele ligou de novo, e o pastor disse, irmão, mas dormindo até agora? Ele disse, porventura nunca lestes? Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Eu estou dando tempo para o anjo fazer a obra. Então não é nesse sentido que está o texto. Ok? Durma só o necessário. Acorde cedo. Vai trabalhar como todo dia você faz, sabendo que no Senhor o seu trabalho vai ser mais abundante e frutífero. Quem não tem o favor trabalha muito e colhe pouco. Quem tem o favor é o contrário, é desproporcional. Ele nem fez tanto e a coisa está acontecendo. Entendeu? Nem fez tanta visita e já vendeu mais novos clientes do que o outro. Favor é a coisa mais importante da vida. Então, servos têm que conquistar o tempo inteiro, porque servos têm que merecer. Rapaz, eu vou conquistar, eu vou ser proativo, eu vou ser perseverante, eu vou ser uma pessoa simpática, mas eu vou também trabalhar muito, porque eu tenho que vencer, e eu vou orar e jejuar muito, porque eu vou conquistar isso em Deus, e depois eu quero dar uma grande oferta de semeadura, porque eu tenho que conquistar isso. Ele está o tempo inteiro tentando conquistar a bênção, porque é servo, a cabeça dele é de servo. Filhos não agem assim. Filhos recebem só porque são filhos. Você nem fez muita coisa, porque o servo levantou de madrugada para fazer seu café da manhã, você só acordou agora. E no entanto você vai desfrutar do que ele não desfruta, só porque você é filho. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só porque você é filho. Eu sei que parece uma coisa tão simples, e é mesmo. Como é que é na lei? Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então, somente então, você vai prosperar o seu caminho. Então, um servo, para ter o caminho dele prosperado, ele precisa de fazer muita coisa. E o filho na nova aliança? Nada. O texto diz que se você é filho, então você é também herdeiro de Deus. Sabe o que significa isso? Tudo que é do seu pai é seu. Você tem que fazer o quê? Só pedir, só pedir. Pai, estou precisando de vender mais. Só pedir. Pai, estou precisando que a empresa agora, na época de pandemia, possa romper. Só pedir. Mas eu não mereço. Filhos não precisam de merecer. É filho. Ele tem direito. É herança. Filhos nem lembram disso. Filhos só pensam na riqueza do pai. Meu pai pode, ele tem condição, vou falar com ele. Eu sou filho do papai. É isso que você é mesmo. Filho do pai. Quem vive assim, vive em paz, vive alegre. E para a revolta dos servos religiosos, recebe às vezes, sem ter feito nada. Na verdade, essa é a crítica que faz. O que o servo está sempre criticando o filho? Para você é muito fácil. Papai te dá tudo, né, neném? Para você é muito fácil. Tudo vem na sua mão. Você sabe que essa é a crítica que eu mais ouço? Pastor Luiz, tudo é fácil. Vem na mão dele. Eu falei, vem mesmo. Sabe por que vem? Não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque há muitos anos que eu entendi que eu sou filho e amado. Que meu pai me corrige, às vezes eu levo umas sentadas. Não ligo não. Porque essa é só a prova que ele me ama muito.
e não desiste de mim. Eu continuo sendo filho sempre. E continuo crendo. E aí o que acontece é isso mesmo. Deus dá, só porque eu sou herdeiro dele. Eu sou herdeiro do dono do mundo. O dono do mundo é meu pai. Entendeu? E eu participo da sua herança. Mas nós nos acostumamos a viver como servo. Servo só recebe o suficiente. O Senhor pode ser o cara mais generoso. O servo pode ser o mais fiel. Que ele só vai ter o suficiente. Ele nunca vai ter do mesmo tanto que tem um filho. É verdade ou não é, irmãos? Lembra da história do filho pródigo? Lembra da história? A Bíblia fala que um certo homem, está lá em Lucas 15. Vamos ler lá? Lucas 15. Não vou ler tudo com você, não. Lucas 15, verso 17. A Bíblia fala que um homem tinha 2 filhos. Um dia o mais novo chegou para ele e falou: pai, eu quero a minha herança. Eu sei que o senhor não morreu ainda, mas o senhor não morre. Me dá enquanto o senhor está vivo. Isso é uma grande desonra. Pedir herança do pai com o pai vivo é pedir a morte do pai. Mas mesmo assim o pai tão amoroso, generoso, deu, porque é dele. Ele é filho, ele pode. A Bíblia fala que ele saiu então, foi para um país distante, gastou todo o dinheiro dissolutamente. Ele ficou na miséria ao ponto que ele teve que ir cuidar de porcos. Isso para o judeu é o fundo do poço. Estando ali cuidando de porcos, ele não tinha comida. Ele desejava comer a comida dos porcos. A Bíblia fala que um dia ele caiu em si. Vamos ler? E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Olha para cá. Ele caiu em si e pensou o quê? Gente, eu tenho um pai. Eu sou filho. Eu não preciso ficar aqui. Vou atrás do meu pai. Foi isso que ele pensou? O que ele pensou, meu irmão? Meu pai tem trabalhadores. Ele pensou com qual cabeça? De servo. Meu pai tem trabalhadores, eles têm pão e eu estou aqui morrendo de fome. Vou fazer o seguinte: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Oh, Jesus, não faz essa oração, filho. Não queira ser tratado como um servo, porque você não é mais. Você agora é filho. O que ele estava querendo, na verdade? O mínimo. Ele só queria pão e casa. Não é assim que a maior parte dos irmãos respondem para essa pergunta? Você pergunta para o cara: você quer prosperar? O que ele fala? Não. Se eu tiver o suficiente, eu estou contente. Porque você não sabe nada de herança. O seu negócio é ficar no limite do mínimo. Eu só quero pão para comer todo dia, um telhado para eu morar, e estou muito bem. E que ele me trate como um servo. Entende? Chega de viver com o mínimo. Olha para cá. Chega de viver com o mínimo. Você é filho. Você é filho. E sabe o que é precioso? O cara chegou na casa do pai e começou a fazer a ladainha que ele tinha decorado no caminho, mas o pai nem quis ouvir. O pai falou que não faz o seguinte: traz aí a roupa, a veste de justiça, coloca nele, pega aí o sapato da salvação, põe no pé dele, o anel, não é o cartão black, põe no dedo dele de novo, e o novilho cevado, onde é que está? Mata o novilho, nós vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Aí eu fico pensando na cara do menino, porque tem menino que tem aquele olho grande, comprido assim. Ô pai, o que é isso, pai? Não, tudo bem, se o que está insistindo, pode colocar o anel. A sandália, só tem esse nome. Não, tá, aleluia. É a festa. Imagina o constrangimento do menino. Festa, meu Deus do céu, mas já que o senhor está falando, vamos para a festa. Qual que é a única virtude desse menino? Ele aceitou. Esse é o verdadeiro arrependimento. Ele aceitou ser tratado como filho. Tem irmão que até hoje não consegue conceber. Nós estamos falando coisa boa demais para ser verdade. Que a coisa não é desse jeito. Que as pessoas vão interpretar mal. Eu não sei o que elas podem interpretar. Eu estou falando o que está escrito literalmente. Não é uma bela ilustração. É uma verdade. Você é filho. E o mundo não sabe ainda o que você há de ser. Porque os filhos de Deus ainda não se manifestaram. Mas brevemente você vai ganhar um corpo glorificado. E todo mundo vai ver quem você é de fato. Filho do Altíssimo. El Elyon. Essa é a verdade. Não fique com o mínimo. Aí você fala: feliz foi o outro filho que não saiu de casa.
Será que ele era feliz em casa? Nunca saiu. Cara correto, menino bonzinho. Todo mundo dizia, menino bom demais esse menino. Ficou em casa. Quando ele ouviu o barulho da festa, chegou para um servo e falou, o que está acontecendo? E o servo falou, seu irmão voltou para cá, seu pai está feliz, está fazendo uma festa. Ele ficou mordido de raiva. Entendeu? Esse cara aprontou todas, já chegou na videira e está sendo cotado para ser obreiro em teste. Ah, não vale a pena servir a Deus aqui. Eu estou aqui e ninguém me vê, não vou entrar nessa festa. Aí no verso 29, o que ele diz? Verso 29. Ele disse para o pai dele assim, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos. O que ele fazia lá, meus irmãos? Então ele estava lá como filho? Nunca saiu de casa, mas foi servo a vida inteira. Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Sim, porque servos, para ter segurança, tem que ter absoluta certeza que ele não tem falha. Senão ele não recebe o mínimo. E nunca me deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Em outras palavras, ele só teve o que o irmão também queria: pão e casa. Pão para comer e casa. Um cabritinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos? Nunca. Porque servos não têm direito de matar cabrito nem novilho cevado. Só filhos. Mas ele viveu como filho, irmãos? Esse é o pior. Esse é o pior. Porque o outro, pelo menos, desfrutou da herança. Esse nunca desfrutou de nada. Entendeu? O outro, no final, realmente saiu ganhando. Porque ele provou de tudo. Ele provou da herança, da vida dissoluta, do pecado, provou também da miséria, da fome, voltou para casa e tudo zerou o marcador e continua de novo. Eu tenho raiva desse cara, porque, você sabe, durante muito tempo eu fui esse irmão do filho pródigo, e eu tive uma experiência uma vez muito parecida, não foi igual, mas foi muito parecida, foi quando a ficha caiu para mim. Aí eu me lembro, eu tinha uns 20 anos de idade, e tinha um irmão da igreja, que ele converteu, não é que converteu, eu converti com 12 anos, ele era filho de crente, estava na igreja desde sempre, e ele, 12 anos, envolvido comigo, tarará, na igreja, 15, 16, quando inteirou 18 anos, o cara desviou, mas de um jeito esquisito, envolveu com tudo, que todo jovem acha que é uma maravilha, eu não, jamais, essa mão aqui, não tem cravo, mas tem calo. Olha para cá. Cuidado com o que você está pensando. Esse é um lugar santo. Olha para cá. Eu nunca fiz nada de errado. Então eu sou aquele típico cidadão do nunca. Nunca fiz nada que as pessoas dizem. O que acontece? Quando eu estava com 21 anos, 20 anos, ele voltou para a igreja. E aí, pastor, vamos levantar alguns obreiros em teste? Qual o primeiro nome da lista? Não, foi o meu, aleluia. Também não vamos piorar a coisa. Mas o nome dele veio junto comigo. Eu falei, aí não. Assim não, esse cara tem que ficar pelo menos uns 10 anos no banco. Para pagar todo o prazer que ele teve. Mas não teve outra. O cara virou pastor e um pastor abençoado. É que os jovens queriam ouvir, porque ele falava coisas que eu nunca vou falar na minha vida, e nem quero hoje, mas na época eu fiquei um pouco frustrado, não vale a pena servir a Deus, eu sempre quis um cabritinho, mas nem isso eu tive, agora esse aprontou todas e voltou e já tem tudo, e vai ser pastor junto comigo, entende? Mas presta atenção, é isso que as pessoas ficam revoltadas. Sabe o que revolta mais um pastor? Sabe o que revolta mais um pastor? É que aquele pastor vizinho, que encontraram ele com dólar na cueca, prospera, e ele não. Esse cara é pecador, todo mundo viu que ele aprontou, e ele ainda tem dólar guardado, e eu não vejo um dólar há quanto tempo? Por quê? Porque ele acredita que ele é muito bom, muito santo, mentalidade de servo. Servo se contenta com o mínimo, filhos podem desfrutar da herança. Qual é a sua herança? Quantos estão comigo nessa manhã? Que o Senhor nos livre da mentalidade desses dois irmãos. Você recebe porque você é.
Um outro ponto, nem sei qual ponto que eu estou, não é importante. Volta lá para Romanos 8,15. É que o texto fala que nós não recebemos o espírito de servidão para viver outra vez. O que significa a palavra outra vez? Significa que essa é a maneira como nós vivíamos antes, no mundo, com medo. O ímpio vive com medo, ele tem medo de Deus. Agora você não tem que viver outra vez assim, porque você recebeu o espírito de adoção, é a palavra que está aqui. Como eu disse para você, a melhor tradução seria filiação. No entanto, a palavra adoção é uma boa palavra também. Vou te explicar por quê. Olha para cá. Você não é adotado no sentido que você é filho do diabo e Deus te adotou para a família dele. Mas você não é realmente filho de Deus. Você é um filho do diabo adotado. Isso não existe na palavra de Deus, está me ouvindo? Se você já foi no passado filho do diabo, é outra história. Aquele que era filho do diabo já morreu. E esse novo homem que você é nascido segundo Deus, em santidade e justiça. Você foi gerado pela semente, pelo sêmen de Deus, que é a sua palavra, que foi colocada dentro de você e produziu uma nova natureza. Uma vida foi acrescentada, uma vida que você não tinha, a vida do próprio Deus. Então, a palavra adoção aqui, ela não traduz tudo. O melhor seria espírito de filho, filiação. No entanto, a palavra adoção tem um sentido. Por que tem um sentido? Olha para cá. Porque você é filho de Deus. Mas qual parte do seu ser que nasceu de novo? O seu corpo nasceu de novo? Não, o seu corpo é o mesmo. Entendeu? É o mesmo. Você vai receber um corpo novo, mas ainda não recebeu. Muito bem. A sua mente, a sua alma, é outra alma ou é a mesma que você tinha antes? É a mesma. As lembranças são as mesmas, você lembra de coisas do passado, não é verdade? Os conceitos que você aprendeu, está tudo aí na sua mente. Então, onde é que você nasceu de novo? No Espírito. O seu Espírito foi regenerado. Então, você sabe no seu Espírito que você é filho de Deus. Não é isso que fala o verso 16? O que diz? Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano, de que nós somos mesmo filhos de Deus. Então você sente dentro de você, lá no íntimo do seu coração, o Espírito Santo testifica e diz, você é filho, você é filho. Por que precisa do Espírito testificar? Porque na sua mente, você ainda acha que você é filho do seu João da Dona Maria. Só que você não é mais. Você agora é filho da divindade. Está me ouvindo? E como você pensa que você ainda é nascido neste mundo, como você pensa que ainda é deste mundo, você não é, você é do céu, você é um cidadão celestial agora, você está aqui apenas de passagem, você é um peregrino. O Espírito Santo tem que convencer a sua mente de que você é filho. Está me ouvindo? Por que isso é importante? Vou te explicar. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que eu sou um homem muito, muito rico. Muitíssimo rico. E pastor Rigonato é um menino de rua, pobre, miserável. Vive uma condição de vida horrível. Mas um dia eu estou vendo o Rigonato na rua e eu amo tanto o Rigonato que eu resolvo fazer dele meu filho. Ok? Meu filho. E levo ele para minha casa, que é uma mansão muito rica. E dou para ele um quarto, que é o melhor quarto que alguém pode ter. Coloco ele numa escola, que é a melhor escola. Ele vai comer a melhor comida. Tem empregados para servi-lo todo o tempo. Mas o Rigonato tem um problema. Ele tem um complexo de inferioridade. Então, eu tirei ele da rua. Mas a rua está na cabeça dele ainda. E ele se sente mais confortável na rua do que naquele quarto suntuoso. Ele tem mais saudade de comer aquela porcaria na rua do que comer os manjares que tem na minha casa para ele. O que acontece? Apesar de eu ser muito rico, eu não consigo colocar dentro do Rigonato, que é meu filho, o meu espírito. O espírito da riqueza e da grandeza. Não consigo. A pobreza ainda está dentro dele. Eu não consigo. Mas o Espírito Santo consegue fazer isso dentro de você. Você às vezes pode até sentir desconfortável com o tamanho da bênção que eu estou te contando.
Como Deus é bom e te promete coisas tão grandiosas só porque você é filho. E você fica pensando, não vou pedir isso não, isso é grande demais para mim. Ai meu Deus, será que eu peço um negócio desse? Será que eu tenho condição de receber? Será que Deus vai dar para mim? Não, eu acho que eu não. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma boa pergunta. Quem é você? Quem é você? A sua identidade é o que você faz? Ou é o que você é? A sua identidade não pode ser o que você faz. Sua identidade não é ser engenheiro, advogado, professor, nem pastor. A sua identidade é aquilo que você nasceu. E você nasceu filho. A sua identidade é: eu sou filho. Quando o diabo te perguntar quem é você, você responda rapidamente: eu sou filho. Quando vier na sua mente o pensamento: isso é grande demais, não peça um pedido tão grande assim, apenas responda: eu sou filho. Filhos podem, filhos têm direito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então aquilo que eu não posso fazer com o Rigonato, o Espírito Santo faz com você. Ele vem para dentro de você para testificar que você é mesmo filho. E a herança é para você. E a herança é maior do que você imagina. Você vai herdar tudo que é de Deus, tudo que é de Cristo. Porque você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se você sabe que Cristo tem algo, isso também está disponível para você. Porque nós fomos feitos filhos. Fala para o seu vizinho: você é filho. Precisamos de ouvir e ministrar isso uns aos outros constantemente. Constantemente. Porque filhos são gerados. Servos não. E eu quero frisar esse tópico com você. A identidade do servo é o que o servo faz. Por isso que o servo está sempre lembrando as coisas que ele faz. Eu sou dizimista, então Deus tem que me abençoar. Servos ficam lembrando o que faz. Filhos não. Eu sou abençoado já, porque eu sou filho. Servos têm que lembrar: eu lidero célula, eu jejuo uma vez por semana, eu faço toda a campanha de jejum, eu respondo tudo que a igreja fala. Então servos estão sempre lembrando o que ele faz, porque servos têm que merecer. Filhos não precisam merecer. Filhos são filhos. Está me ouvindo? Filhos são apenas filhos. E a identidade do filho não tem nada a ver com as coisas que ele faz. A identidade do filho é só o que ele nasceu. Ele nasceu sendo filho do seu pai. Ah, pastor, então quer dizer que filhos não servem? Não, filhos servem. Lá em Filipenses 2, vamos ler, Filipenses 2, verso 6. Fala do Senhor Jesus, diz assim: sendo Deus, vamos ler na corrigida, por favor. Sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por causa disso, ele ganhou um nome, não é assim que fala no verso seguinte? Que está acima de todo nome. Por que Jesus ganhou um nome acima de todo nome? Porque sendo filho, se fez servo. Se fez servo. Vou falar algo para você muito profundo agora, eu preciso que você preste atenção. Alguém me mandou uma pergunta semana passada, que não era bem uma pergunta, era uma crítica, mas eu respondi assim mesmo. Ele dizia: pastor, essa mensagem da graça é muito boa, mas eu quero saber o seguinte: onde é que fica o sacrifício pessoal na sua teologia? Pergunta boa essa. Onde é que fica o sacrifício? Tem sacrifício na graça? Não responda. Eu respondo para você. Tem sacrifício na graça? Olha para cá, o que eu vou te dizer agora. Só tem sacrifício na graça. O único sacrifício que Deus aceita é na graça. Vou te explicar por quê. Servos, quando fazem um sacrifício, eles fazem para quê? Merecer a bênção. Filhos, quando fazem sacrifício, eles fazem por quê? Porque amam o Pai. Pelo meu Pai, faço qualquer coisa. Eu não estou fazendo o sacrifício para conquistar o amor do meu Pai.
Não, já sou amado. E é porque eu sei que sou amado, é que eu posso me sacrificar. Servos não. Servos não têm certeza que são amados. Porque depende do que ele faz. Como ele nunca sabe se fez o suficiente, ele nunca sabe também se o Senhor dele vai amá-lo. Então ele faz sacrifício com o intuito de conquistar esse amor. Mas ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não souber que sou amado, não vai adiantar nada. Está me ouvindo? Por isso eu te falei no começo da ministração, que Deus só aceita o trabalho de filhos. Por que Deus só aceita o trabalho de filhos? Porque somente filhos genuínos podem fazer algo, porque são amados. Por isso, olhando por fora, na aparência exterior, o trabalho de um servo e o trabalho de um filho é a mesma coisa, olhando por fora. Mas os motivos que levam cada um a fazer são diferentes. E Deus não pode aceitar o sacrifício do servo. Por quê? Se Deus aceitar o sacrifício do servo, Deus vai estar reforçando o comportamento dele, para usar uma expressão de psicologia. Entendeu? Ele vai estar concluindo o quê? Está vendo? Você quer que Deus ame você? Faz sacrifício como eu. Deus não pode reforçar isso. Então ele faz e só vai aumentando. Só vai aumentando, até que chega ao ponto de entregar o próprio corpo para ser queimado, como diz 1 Coríntios 13:1. E no entanto Deus não aceita, porque Deus não pode reforçar esse comportamento. Mas um filho é diferente. O filho que resolve sacrificar-se por amor ao pai, o pai o ama muito mais naquele momento. Sabia disso? Se tem um momento em que você ama o seu filho, é naquele momento em que ele tem um comportamento que te deixa orgulhoso. É verdade ou não é? Você tem o seu filho, você sabe o quanto ele gosta daquele brinquedo, mas um dia você fala para ele: filho, você não quer dar os brinquedos para nossa creche, nosso abrigo? E ele fala: não, esse eu gosto muito. Mas no dia que você vai levar os brinquedos, ele fala: papai, eu pensei melhor. Eu tenho tantos brinquedos, né? Eu vou dar esse também. Ele fez um sacrifício. Mas ele não fez para ser aceito, para ser amado pelo pai. Entendeu? Nessa hora, o pai olha para ele de que jeito? Com orgulho, com alegria. Eu vou dar o que ele quiser. O que ele pedir, você vai dar. Entendeu? Tem horas que Deus se sente assim em relação a você. Deus fala: o que pedir, eu vou dar. Esse menino hoje tocou meu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? É meu Deus mesmo, você está certo. Está escondido aí com medo da Covid? Aleluia, olha para cá. Olha para cá, vem me ver, aleluia. Por isso que Deus só aceita o que o filho faz. Por que Deus não pode ouvir a oração do hipócrita? Quem é o hipócrita? O hipócrita é aquele que tenta ser o que não é verdade? Deus não pode ouvir a oração do hipócrita, porque se Deus fizer isso, está reforçando o comportamento dele. Ele vai estar dizendo o quê? Está vendo? Para ser aceito por Deus, você não pode mostrar seu coração. Você tem que fingir. É o único jeito dele te aceitar. Deus não pode reforçar esse comportamento absurdo. Por isso Deus ama a sinceridade no íntimo. Servos não mostram tudo, porque têm medo de ser reprovados se o Senhor souber. Filhos não escondem nada. Filhos abrem o coração, porque são aceitos pelo Pai incondicionalmente. Quantos são filhos aqui? Aleluia. Só vou encerrar lendo com você 2 versículos, não temos mais tempo hoje. Já esgotei meu tempo. Mas olha para cá, vamos ler João 15, verso 15. Olha o que o texto diz. João 15, verso 15 diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O que o texto diz? Servos não sabem. Servos não têm revelação. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. O Senhor Jesus falou isso antes da sua morte e ressurreição.
Então, antes da sua morte e ressurreição, o máximo que ele podia dizer é que eram amigos. Mas agora você é mais do que amigo. Você é filho. Filhos sabem os projetos e os planos do Pai. Filhos entendem o porquê das coisas. Servos não. Jesus disse que o servo não sabe o que faz o seu senhor. Por isso o servo fica só cumprindo atividade, fazendo tarefas, obrigações. Mas ele não sabe o porquê das coisas. Quem vive ainda na lei, quem relaciona com Deus com base na servidão, não tem luz, não tem entendimento. Você fala para ele das coisas elevadas da graça de Deus, ele não entende. Ele fica revoltado, como se nós estivéssemos desvalorizando o trabalho penoso que ele faz. Porque servos não sabem. Quantos querem crescer em revelação? Revelação é só para filho. Revelação é só para filho. Por último, só quero ler com você, não vou comentar. Hebreus 12, verso 7. A palavra de Deus diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige. Uau! Mas se você não tem correção, esse é um sinal de que você não é filho. Mas se tem havido correção, instrução, a parte mais importante da correção é a instrução. Quando você vem aqui domingo de manhã, você vem para ser corrigido por Deus. No conceito errado, equivocado. E a palavra é liberada e ela te corrige. Essa é a prova que você é filho. Filhos são corrigidos para que possam crescer e se parecer muito com seu pai. O alvo do pai é que sejamos filhos parecidos com ele em tudo. Na nobreza, no caráter, no amor, não é? Na diligência. Deus quer filhos assim. Mas Deus não disciplina servos. Sabia disso? Minha empregada pode fazer o que for, que eu não dou nem um tapa nela. E nem você. Mas filhos às vezes ganham um tapa na mão. Não pega nisso aqui. Perigoso. Aí ele vai de novo, você dá outro tapinha, fala, não pode pegar. Vai ganhar choque. Vai queimar. Bons pais fazem isso. Eu sei que já tem alguém politicamente correto querendo me jogar pedra porque eu dei um tapa na mão. Mas se você prefere que o seu filho leve um choque, ou se corte com a faca, ou se queime no fogo, em vez de dar um tapinha na mão dele, você tem algo muito errado na sua cabeça. Olha para cá. Deus Pai vai dar um tapinha na sua mão. Vai dar um tapinha no traseiro. E vai dizer, não, você é meu filho. Aqui na nossa casa a gente não faz assim. Na casa de Deus a gente não brinca disso. Aqui na casa a gente comporta a mesa. A gente não vem aqui falar mal uns dos outros na mesa. Não, a gente come o pão e bebe o cálice. Deus é seu Pai. Não se preocupe em você mesmo se mudar. Acredite em mim, Ele está de olho em você. Ele vai coordenar as situações para você crescer. Agora mesmo Ele está planejando santas conexões, divinos arranjos, para que você seja conduzido. Anjos estão trabalhando o tempo inteiro para criar situações amorosamente de instrução, de edificação. Você não tem como escapar do seu Pai. Ele vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. Eu sei que você fica se olhando e fica pensando que ainda tem tanta debilidade, deficiência, mas quando Deus olha, Ele apenas se alegra dizendo, é meu filho, eu gerei, é meu filho. Mas cedo ou mais tarde a natureza do Pai se manifesta em você. Pode ser que você seja um bebê ainda e você anda engatinhando de 4. Pode ser que como bebê você ainda goste de colocar coisas sujas na boca. Pode ser que como bebê você ainda tenha atração por coisas imundas. Mas não se preocupe, a natureza do Pai está em você. E à medida em que você cresce, você vai criar aversão a isso e vai ganhar gosto pela comida do céu, pelas coisas de Deus. Não tente você mesmo se mudar, apenas dê tempo ao tempo. Deixa o Espírito Santo terminar o que Ele tem começado em você. Não deixe o diabo trazer condenação nem medo na sua vida. Hoje você está à mesa, o Pai está com você à mesa, e na mesa nós não viemos aqui para reclamar uns dos outros, contar os defeitos uns dos outros, dizer dos defeitos dos outros filhos, e nem reclamar de servo nenhum. Nós viemos aqui para comer o pão, beber o cálice e desfrutar do nosso Pai que está à mesa. O caminho foi aberto, a comunhão é perfeita, a vida de Deus é transbordante. Isso não é uma mera ilustração. Eu digo para você que é uma realidade espiritual. Agora, filhos fazem o que servos nunca ousariam fazer. Filhos fazem muito mais do que servos. Eu não tenho preocupação
de irmãos que não vão querer liderar mais, porque se ele é um servo, eu quero mais é que ele pare mesmo. Para que tem que viver com jugo e com peso na sua alma? Mas quem é filho não acha que é peso ajudar na casa. Quem é filho não acha que é um jugo cuidar daquilo que é dele mesmo. Quem é filho está sempre à disposição para mostrar a nobreza do pai. Mas quem serve como filho não serve com medo, não serve com jugo, não serve cansado, ele serve com alegria. Servos não têm alegria. Servos estão sempre achando que não são reconhecidos o suficiente, que fazem muito mais e ninguém vê, e ninguém vem elogiar o trabalho, e eles ficam dependendo disso. Filhos não. Filhos não têm medo. Filhos sabem que são amados. Sirva como como filho, sem medo. Sirva liderando, sirva tocando, sirva em todas as áreas da igreja, multiplicando a sua célula, discipulando líderes, mas sirva como filho, porque só esse serviço Deus aceita, só dos filhos. Você foi feito filho, mas precisa de viver com a mentalidade de filho. Infelizmente, todos esses servos que eu te falei aqui, são filhos também, mas alguém vai ter que ir lá contar para ele, que ele não tem mais que viver assim, com medo. Ele pode passar para o lado de cá. Quantos conhecem alguém que é filho, mas está vivendo como empregado? Vou te dar uma tarefa hoje. Manda uma mensagem para ele. Manda o link dessa pregação para ele. Está aí no YouTube. Entende? Você não precisa de comprar o CD, mas se você quiser abençoar o pregador, eu estou recebendo. Mas também não tem problema, o alvo é que chegue. Manda o link do YouTube para ele. Compartilhe você com ele. Vai na casa dele. Fala, você não tem que viver mais assim. Ele não tem que mudar de igreja. Ele só tem que mudar da lei para a graça. Só isso. Quantos dizem amém? Quantos querem participar da mesa? Como filhos, quantos querem participar da mesa? Fiquem em pé, que nós estamos em casa, estamos em família. Enquanto nós cantamos um cântico, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice. Como sempre fazemos, segure-o com você. Vamos participar da mesa do Senhor juntos. Quero convidar o pastor Francisco Vasco, o pastor Gustavo, para fazerem a confissão do pão e do cálice. Minha voz já acabou hoje, mas ela volta. Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Não estou ouvindo a sua voz. Vamos ministrar. Quando eu era um pecador, se morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia, aleluia. Tem como aumentar o tom? Tem como aumentar o tom da música? Está muito grave, aí você não consegue soltar a sua voz. Você sabe, para você ser cheio do Espírito, você tem que cantar para valer. Não pode ser cantar assim com o canto da boca. Se Deus lhe... Não, não funciona.
Você tem que cantar igual um Pavarotti. Tem que abrir a sua boca assim e cantar. Aí quando você canta assim, starta um negócio aqui. Entende o que eu estou dizendo? Mesmo estando de máscara, não tem problema, abre a sua boca. Vamos cantar mais uma vez esse cântico, porque eu sou quem Ele diz que eu sou. Vamos lá? Não, do começo. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor. Vamos declarar. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Diga isso. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou. Liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Erga assim o seu pão e o seu cálice, pega. Se alguém não recebeu, erga sua mão. Todos receberam. Feche seus olhos por um instante. Você vai comer da vida de Deus, beber da bênção do céu. Essa é a grande troca do Calvário. Ele se fez filho do homem, para que você seja feito filho de Deus. Pegou a doença que era sua para te dar a saúde que é dele. Tomou a cruz que era nossa para nos compartilhar o trono que é dele. Levou a maldição que era nossa para nos dar a bênção que é dele. Suportou a vergonha no nosso lugar para sermos participantes da sua glória. Recebeu a coroa de espinhos que era para nós, para compartilhar conosco a sua coroa de glória. Essa é a grande troca. Nós estamos aqui para lembrar do perdão. Você é perdoado. Não interessa o seu passado, não interessa o que você fez, o que interessa é que o sangue já pagou sua dívida. Não tem mais lembrança diante de Deus do seu pecado, está quitado, não há cobrança. Por isso também não há condenação sobre nós. Temos perfeito e livre acesso. Isso são mais do que palavras bonitas. Essa é a realidade do Evangelho. É essa mensagem que nós pregamos. Somos filhos de Deus. Não é porque eu sinto, nem é porque eu vejo, é somente porque Ele diz que eu sou. Amém? Vamos confessar o pão. Pastor Francisco. Aleluia. Você vai comer do pão dos filhos nessa manhã. Se migalhas têm poder para curar, para transformar, muito mais o pão. Erga o pão agora. Algo poderoso vai acontecer com você nessa manhã. Diga: esse pão é o corpo de Cristo, que foi partido e moído naquela cruz, no meu lugar. Hoje eu como o pão dos filhos, e como filho eu tenho direito a uma herança. Ao comer deste pão, eu estou comendo saúde, vida, cura, proteção, em nome de Jesus. Diga aleluia, glória a Deus.
Aleluia. Erga o seu cálice nessa hora. Diga: esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, que foi firmada na cruz do Calvário. Diga: por esse cálice, esse sangue que foi derramado, me aproximou do Senhor. Diga: eu que estava longe, fui aproximado. Diga: eu não era filho, mas por esse sangue, eu fui feito filho de Deus. Diga: por esse sangue, eu piso na cabeça do acusador, do condenador. Diga agora: já nenhuma acusação, nenhuma condenação há sobre mim. Diga: eu fui justificado por este sangue. Eu tenho paz com Deus e vou desfrutar da minha comunhão com meu Pai, como filho amado do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Se você não entregou a sua oferta para missões na semana passada, você pode fazer hoje ainda isso. Eu insisto que você faça, participe, para cooperar juntos para o sustento da obra missionária. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.